Valeu, Dieguinho, valeu um xbet, mais uma camisa que eu ganhei no sorteio, ó. Rapaziada, quem não tá participando ainda tá dando bobeira. Já é a segunda camisa que eu ganho, com R$ 25 você já tá participando do sorteio, já tem a chance de ganhar a camisa oficial do Vasco, hein. Rapaziada, não dá mole não, corre lá. Valeu, Dieguinho, valeu um xbet, Vasco! Bom, família, boa noite. Está entrando no ar o segundo girão de notícias do dia. Olha, o clima lá em São Januário tá muito pesado. Inclusive, hoje teve reunião lá em São Januário com os 4 presidentes de poderes do Vasco. O presidente Jorge Salgado e o diretor executivo Alexandre Pássaro acompanharam os treinamentos hoje no CT do Almirante. O Vasco convocou uma coletiva de imprensa para amanhã, às 11 horas da manhã, no CT do Almirante. Coletiva essa que será transmitida pela Vasco TV. Então a gente vai ter um pronunciamento aí do segundo vice-presidente geral Duque Estrada, o presidente Jorge Salgado e também o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro. Então deve ter muita coisa acontecendo já a partir da manhã. O Vasco iria fazer uma festa, estava marcado aí para poder comemorar o aniversário de 123 anos de idade neste sábado e boa parte da programação vai ser mudada. Recebi uma ligação hoje de pessoa importante dentro do Vasco e foi informado que não há clima para comemorações. Ia ser feita uma festa bacana, com muita coisa legal, mas o Vasco deve fazer agora uma coisa meramente formal, só para não falar que não fez nada no evento do aniversário. Então o clima está muito pesado. Inclusive, a Força Jovem convocou um protesto pacífico para amanhã, às 10 horas da manhã, em São Januário. E algo até raro que a gente não tem o hábito de ver, vai ser uma união de todas as grandes torcidas organizadas do Vasco. Eu vou colocar para vocês na tela o flyer que a Força Jovem divulgou e as principais organizadas do Vasco estarão nessa manifestação. Ira Jovem, Mancha Negra, Rasta, Guerreiros do Almirante, Alocos, todas as principais torcidas organizadas do Vasco, no total de 10, estarão presentes fazendo esse protesto às 10. Lembrando que a coletiva de imprensa vai rolar na Vasco TV às 11 horas da manhã. Então o clima realmente está muito pesado e quem não assistiu meu vídeo anterior, assiste. Eu deixei com vocês aí o Lisca comentando o atual momento do Vasco e deu a entender que dependendo do resultado de sábado, em caso de derrota, pode até pedir demissão. O Lisca tem 8 jogos no comando do Vasco e 5 derrotas, se você somar os 2 jogos de Copa do Brasil. Pela Série B, a campanha do Lisca é 50%. O Vasco tem 3 vitórias e 3 derrotas. Inclusive, vem de 2 derrotas consecutivas. E daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a bola vai rolar entre Brusque e Goiás. O Vasco caiu para a 10ª colocação, está nesse momento a 3 pontos do G4, porém, se o Goiás vencer esse jogo fora de casa contra o Brusque, o Vasco vai ficar a 5 pontos do G4. Então a coisa pode complicar demais. Aquele famoso dito popular, o que está ruim ainda pode piorar. Falando em pode piorar, eu informei para vocês ontem aqui no canal de que a Justiça tinha liberado aquela penhora no montante de 93 milhões de reais sobre as contas do Vasco, mediante aquela situação lá do ato trabalhista. O Vasco tinha sido penhorado em algumas principais fontes de renda ali em 30%, além de 24 milhões que foi abocanhado na TV Globo. E o juiz se manifestou novamente hoje e aumentou as penhoras do Vasco em outras fontes que ele não tinha penhorado, e inclusive deixou um sobreaviso ali na questão de transferências do Vasco. Então não se surpreendam se em breve o Vasco fique proibido de contratar jogadores. Eu vou ler para vocês agora a nova decisão do juiz do TRT1. Ele aumentou as penhoras do Vasco. O Vasco tinha feito uma nota oficial dizendo que essa decisão do juiz poderia praticamente inviabilizar o Vasco e olha, a situação piorou. Confere aí a nova decisão do juiz. Na nova decisão desta quarta-feira, sem citar a nota oficial, o juiz reagiu e respondeu à nota oficial do Vasco. O magistrado afirmou que tem a consciência de que não pode esquecer os trabalhadores ativos como se não existissem e que não interessa ao judiciário a extinção da empresa, estando dentro do poder-dever deste juiz gestor da centralização bloquear apenas percentual razoável
das receitas, ao seguir com a nova decisão de aumento dos bloqueios até o limite atual de 93 milhões e meio de reais. E ainda será atualizado após checagem da contadoria do TRT1. O juiz bloqueou agora também as seguintes fontes de receitas do Vasco da Gama: 30% das receitas junto à Capa, 30% das receitas junto à Konami, 30% junto ao mercado Bitcoin, 30% sobre a parte da venda do Marrone pelo Atlético Mineiro ao Midtjylland, 30% dos créditos repassados pela Caixa Econômica Federal devido a loterias ao Vasco como Time Mania e a Lotogol, 30% dos créditos do Vasco oriundos da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, 30% dos créditos junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Foram indeferidos os seguintes pedidos da Comissão de Credores contra o Vasco: 70% dos créditos que o Vasco receber estrangeiros via Banco Central do Brasil em possíveis mecanismos de solidariedade, bloqueio junto à CBF nas transferências e registro dos jogadores do Vasco, até que o juiz do RIF autorize, visando retenção de percentual da negociação dos atletas. Sobre o bloqueio junto à CBF nas transferências e registro dos jogadores do Vasco, até que o juiz do RIF autorize, visando retenção de percentual da negociação dos atletas, o magistrado optou por apenas determinar que comunique qualquer cessão, temporariamente ou definitiva, bem como seus termos e condições financeiras de cada cessão, sob pena de crime de desobediência. A penhora inicialmente já tinha sido deferida sobre diversas fontes, de acordo com o magistrado, até chegar ao limite total do RIF. Bom, galera, como vocês viram aí, a coisa tá muito complicada. O Vasco chegou até a fazer uma nota oficial dizendo que essa decisão do juiz já de ontem, ela iria inviabilizar o clube. O Vasco não teria como continuar suas atividades com tantas penhoras. E no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, o juiz ainda aumentou as penhoras, bloqueou mais 30% de várias outras receitas do Vasco, ao qual ele não tinha penhorado na decisão anterior. E olha, nós tivemos posicionamentos fortes aí, dois entes políticos importantes que concorreram às últimas eleições, tanto o Júlio Brandt como também o Levenciano, falando dessa nota oficial do Vasco. Antes de eu trazer para vocês aqui o posicionamento deles, presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço tá ligado que tá rolando um sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que você pode concorrer a esse sorteio? Só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal que tá aqui na descrição do vídeo, futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. E o que não falta é opção. Tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando que esse dinheiro é seu. Você vai colocar o dinheiro lá para fazer suas apostas esportivas e de quebra você ainda participa do sorteio. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vem! Vou deixar com vocês, primeiro, o Júlio Brandt dando o posicionamento dele sobre a nota oficial do Vasco e logo em seguida o Levenciano. Não entendi a nota. Boa parte da equipe financeira é a mesma da última gestão. Não sabia de nada? Difícil de acreditar. Nós, que nunca fomos gestão, sabíamos e prometemos não usar o discurso da herança maldita, mas trabalhar para resolver. Menos desculpas e mais resultados. Pior que a penhora centralizada de todos os créditos trabalhistas do Vasco é uma nota que, em vez de dizer simplesmente que o clube vai recorrer pelo excesso, diz que com esta execução o clube se torna inviável e que a decisão está na contramão da nova lei de sociedades anônimas de futebol, o que sugere que esta gestão fake só vê solução para o Vasco vendendo o seu futebol, por não ter competência suficiente em captar recursos para o clube e ser gerido de forma autônoma. Parece ficar evidente nesta nota o porquê do interesse em apequenar o clube, demitir funcionários e reduzir a operação. O projeto Somamos estudou todas as alternativas de solução financeira para o Vasco e chegou à conclusão de que o melhor para o clube e o vascaíno agora não é a venda de ativos, muito menos do seu futebol, mas investimentos financiados. Sigo à disposição do clube
para implementar o projeto na sua integralidade, mesmo com tanta perversidade por parte dos que lá estão, única e exclusivamente por amor ao Vasco e aos vascaínos. Não há nada de surpreendente em uma decisão de penhora em um processo de execução em que os compromissos não foram cumpridos. Pelo contrário, é uma decorrência natural do processo de execução. Não se permitam enganar pelo discurso de vitimização de quem assumiu conhecendo os problemas do clube e não tinha um planejamento realmente eficiente para buscar resolvê-los, mas apenas queria ostentar sua vaidade e orgulho ao custo da tristeza de milhões de vascaínos de todo o Brasil e do exterior. Lamenta-se. Bom, galera, é isso. O clima tá pesado, reuniões, oposição aí se manifestando, torcida organizada marcando o protesto. Tem coletiva amanhã da diretoria administrativa mais Alexandre Pássaro, Lisca podendo pedir demissão. Olha, o Vasco tá num tremendo caos. O Vasco faz o seu aniversário de 123 anos no próximo sábado e olha, o clima tá o pior possível. Eu acredito que nenhum vascaíno imaginava estar passando um ano tão ruim assim, cara. Lembrando que o Campeonato Brasileiro de 2020 acabou nessa temporada, acabou em fevereiro. O Vasco faz até que a sua pior Série B. O time não conseguiu se classificar à famigerada semifinal do Campeonato Carioca. Olha, que ano esportivo horroroso pro Vasco. Horrível! Eu acho que nem o vascaíno mais pessimista imaginava um ano tão ruim. Mas o ano ainda não acabou. Quem sabe por um milagre da natureza aí, o Vasco comece a acertar. O Lisca de repente afasta algum jogador e a coisa mudar, o Vasco desandar, ganhar aí e a gente voltar para a Série A. Porque olha, a situação tá muito difícil. E ainda tem essa situação da penhora, que a gente não sabe que tipo de acordo o Vasco vai conseguir fazer, se é que vai conseguir fazer. E como disse a diretoria, o Vasco pode aí ficar inviabilizado com essa situação. Ou seja, tá difícil, torcedor, tá muito complicado. Mas enfim, tô com as antenas ligadas aqui e qualquer novidade eu trago pra vocês no canal, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que é bastante importante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!